Obrigado. O senhor sabe informar quem que avaliou essa documentação? O senhor está falando que não tem conhecimento, mas o senhor sabe quem que avaliou? Avaliou É. o imóvel? É a documentação? A comissão de avaliação. Isso também está no item 5, as folhas 2.2 desse relatório técnico. O senhor quer ler? Está aqui, ele fala da comissão de avaliação. Se o senhor ficar só aceitando o item 1 e item 2, aí eu te falo para você. Não vai ficar gravado, hein? Se eu te pedir se a gente ler, se quiser ler, pode ficar à vontade. A comissão de avaliação. Existe algum documento do processo licitatório que permite dizer que o senhor Batista é sócio da empresa Ideal SPR? Não sou eu que faço a avaliação e não é a secretária ética. Quem trouxe a proposta financeira para a alocação do imóvel para o município? O senhor lembra a data? Fala de novo, por favor. Quem trouxe a proposta financeira para a alocação do imóvel para o município? A proposta financeira seria o e-mail? Seria o quê? Financeira para a alocação do imóvel. Tudo isso foi tratado através de e-mails. Tudo isso está, inclusive, no meu relatório técnico aí, no item 2.2, as folhas 5, que toda a minha participação nessa fase nascedora, ela é formalizada através de e-mail. Inclusive, a participação que eu tenho em relação a esse e-mail, salvo me engano, são 4 e-mails. O senhor lembra a data? Aí eu teria que avaliar todas as datas aqui. Se você souber, pode citar, pode colocar aí, pode falar. A primeira solicitação foi no dia 23 de 2 de 2022, com a comunicação interna 036 de 2022, solicitando a avaliação da Comissão de Avaliação do município de Patinga. Tem como detalhar a negociação do município com o senhor Batista e o senhor Carlos Magno? O senhor sabe? Detalhar a negociação. Lá no início do processo? Todas as propostas e todas as avaliações foram feitas através de e-mail e documentadas através de CI. As avaliações da comissão e todos os e-mails formalizados ao gestor do imóvel ou responsável. O senhor sabe informar quem negociou o prazo, preço? Todas as propostas foram avaliadas pela comissão de avaliação e feitas através de e-mail. E tudo isso está documentado nos autos da ação civil, no inquérito, no processo criminal e também, acredito, nos autos da CPI. Qual gestor do município participou das negociações para a alocação do imóvel? Quem fez os e-mails falando sobre a avaliação, de acordo com a comissão de avaliação, fui eu quando eu era secretário de administração. Mas eu não participei de nenhum tipo de tratativa ou negociação ou reunião. O prefeito Gustavo Nunes, que está sabendo de todas essa, está sendo informado de todas essas Todas as tratativas foram feitas em reunião de secretariado. Então ele tinha ciência. Todas as reuniões de secretariado, quase todos os prefeitos participavam. Há informações que os locadores ficaram responsáveis pela manutenção e reforma do prédio. É verdade? Eu fui exonerado da Secretaria de Administração no dia 7 de 4 de 2022. Não sou eu que fui o secretário responsável por esse processo. Porque eu sou exonerado 48 dias, desculpa, antes da primeira diligência desse processo, que é a autuação. Ou melhor, o primeiro ato administrativo, que é a autuação. O senhor sabe informar quais adequações foram exigidas pelo município para alocar o imóvel? Não era o secretário responsável por esse contrato à época. Então o senhor sabe informar se houve adequação? Houve adequação, eu era secretário e vi as adequações acontecendo. Mas como foi feito, o que aconteceu... Então deixa eu entender, então. A primeira pergunta que eu fiz ao senhor. O senhor sabe quais adequações foram exigidas pelo município para alocar o imóvel? Não. Beleza. Foram realizadas todas as adequações? Da sala que eu estava como secretário de governo, sim. As demais, eu acho que cabe a cada secretário, os diretores, gerentes falarem. Então, nas adequações exigidas, o senhor não era secretário? Não. Eu fui exonerado da Secretaria Municipal de Administração no dia 7 de 4. Esse processo começa no dia 25 de 5. 48 dias depois de eu ser exonerado. Eu não participo desse processo. Então, as adequações, o senhor sabe informar se foram adequadas ou não? Do prédio, aonde eu estava, onde eu atuei, enquanto secretário, me atendeu super bem. Mas eu não sou o responsável por fazer essas avaliações ou solicitar essas avaliações de adequação. Então, o senhor não sabe se teve despesa, de gasto, Eu comprovante? não fui o responsável, o secretário responsável sobre isso. Existe algum documento que comprova essas adequações realizadas no prédio? Não era o secretário à época, não era eu que cuidava desse processo. Então, nessa época, você sabe informar quem que era o secretário? Salvo engano, o Walter. Acho que era o Walter. O Walter? Acho que era o Walter. Que foi o que me sucedeu a Secretaria de Administração. Por qual motivo o senhor optou por conduzir negociações tratativas privadas informais sem considerar o devido processo legal, estabelecido para dispensa de licitação para alocação do referido imóvel, onde está situada a sede do Executivo? Tem uma impropriação na pergunta, porque não tinha devido processo legal. O devido processo legal começa a partir da autuação, e a autuação desse processo no dia 25 de 5 de 2022. O que foi feito foi uma fase nascedora e incipiente, que é de avaliação de possibilidade. O processo administrativo eu não participo. Eu sou exonerado da secretaria há 48 dias depois que inicia o processo administrativo. O primeiro ato administrativo que se formaliza um processo administrativo é a autuação. Eu já não era nem o secretário da pasta, e isso também está no meu relatório, nas folhas
2. Relatório técnico aí que está a portaria de exoneração assinada à época pelo prefeito de Patinga. Em algumas perguntas anteriores, o senhor falou que foi tratado algumas coisas pelo e-mail, né? Todas que eu participei foram e-mail. Isso também está no meu relatório técnico aí. Então aqui eu estou falando que o senhor não conduziu, não é isso? A negociação tratativa Porque a privada. gente precisa fazer um corte na linha de tempo. A parte que fala sobre o envio de e-mail, solicitação de avaliação de imóvel, eu era secretário da pasta. No dia 7/4/2022 eu sou exonerado, certo? Isso está aí no relatório técnico. Daí para frente, não sou eu que toco qualquer tipo de ato processual, até porque eu não tinha nem competência formal para isso, porque eu já estava exonerado da pasta. Por aqui, minhas perguntas são feitas. Vereador Tunico, tem alguma pergunta? Não. Vereador Chiquinho, tem alguma pergunta? Eu tenho sim. Senhor Matheus Braga, o senhor conhecia o senhor Antônio, proprietário do prédio? Não. O senhor já teve contato com Carlos Eduardo, Não. que é a pessoa que alugou o prédio para a prefeitura? Vereador, eu até citei isso no relatório técnico nas folhas 5. Todas as tratativas foram por e-mail. Tá. Obrigado. Agora eu vou abrir aqui nas perguntas para os demais vereadores, dentro daquela mesma... mesmo procedimento, mesmo das outras. Sim. Senhor Matheus, o senhor alega aqui que o seu trabalho inicialmente foi feito através dos e-mails, né? Porque logo depois o senhor foi, quando deu início ao processo de licitação, né? Esse processo aí, o senhor foi afastado, né? Logo 45 dias depois o senhor foi afastado. Então eu quero saber o seguinte: como o senhor explica o e-mail que foi enviado ao senhor Carlos Eduardo em 17 de março de 2022, onde ele informa que está retomando as negociações de locação e que pretende se estabelecer por 15 meses e por parcelas mensais de 260 mil, se o documento de avaliação prévia, que consta no processo de dispensa, é datado de 25 de março de 2022. Este documento de avaliação prévia foi só para constar no processo e dar uma legalidade aparente, porque já havia, né, que a gente pesquisou aqui, uma contratação, uma negociação no valor de 260 mil em março, 17 de março. Só que a avaliação só foi juntada nos autos do processo a partir de 25 de março. Não havia uma avaliação ainda juntada nos autos para estar realmente falando de negociação de valores de valor de 260 mil reais. Bom, meus amigos, esta mulher aí é a vereadora que deseja caçar o prefeito Gustavo. Vou falar para o senhor, se você entende. Eu disse que no dia 17 de março o senhor disse que teve tratativas, foram todas por e-mail. Que antes do senhor ser exonerado da pasta, não havia e-mails com valor, com a avaliação prévia nos autos. Mas já havia um e-mail constando o valor de 260 mil nas tratativas iniciais, sem estar juntado uma avaliação técnica de fato nos autos. Ou seja, só está entendendo? Antes do dia 17, quero ser bem didática. No dia 17, houve um e-mail, uma tratativa de valor de 260 mil. Porém, não havia nos autos ainda uma avaliação técnica juntada nos autos. Até deu para entender? No dia 22 de março, que logo depois da tratativa por e-mails, vocês entraram com a avaliação técnica. Como o senhor explica isso aí? Vereadora, boa tarde. Boa tarde. Prazer em falar com a senhora. Eu apresentei um relatório técnico à comissão de CPI aqui, que pode esclarecer todas as dúvidas pertinentes à minha participação, só para concluir, sobre a minha participação nesse processo. Eu quero que você apresente para mim a resposta, o Mas relatório... eu estou concluindo, mãe. Então termine, por favor. Como eu estava falando, eu apresentei um relatório técnico, e no relatório técnico explica passo a passo dessa minha participação nas trocas de e-mail. Nenhum e-mail foi enviado sem que tivesse a avaliação da Comissão de Avaliação de Imóveis. E isso está, inclusive, na nota técnica aqui que eu apresentei à comissão. Independente disso, eu ainda não senti uma resposta consistente naquilo que realmente nós precisávamos saber. A segunda pergunta, o senhor tratou da locação o tempo todo com o senhor Carlos Eduardo, mesmo ele não sendo proprietário ou possuir qualquer documento de representação. Nos conte, como se deu essas tratativas com o senhor Carlos Eduardo? Tudo foi através de e-mail e eu já respondi tudo isso à Comissão de Avaliação. Desculpa, à Comissão de CPI. Então o senhor tratou tudo por e-mail, o senhor não participou de nada, mais uma vez, assim, somente as tratativas por e-mail, não participou do processo, não tem conhecimento de nada que aconteceu depois. É somente isso mesmo. Eu sou exonerado da Secretaria de Administração no dia... 27 de 4 de 2022, 45 dias após... 48. Não, só falou 45, eu pessoal no 20. Desculpa, então vou corrigir, são 48 dias depois a minha exoneração. Então o senhor, mais um servidor, presidente, não é o senhor, mas mais alguém que não tem conhecimento só do processo inicial, sem nenhum tipo de participação, só por e-mail.